Esquece que o ser humano é tendencioso a retribuir na mesma moeda a porção que é oferecida para ele. Todos nós somos assim. E se você distribui amor, você vai receber amor. E Jesus diz: não julgue. Sabe, não julga. Se aproxima primeiro, sem escudo, sem arma, sem pedras na mão, desarmado. Se aproxima para amar. Isso é Evangelho. Evangelho é quando o normal seria encontrar trevas, a gente chega com luz. Esse é o Evangelho. O Evangelho é quando a normalidade é chegar com pedra, cacetete, pau e tudo na mão, a gente chegar com afeto. A gente chegar nessa circunstância e olhar nos olhos e falar: do que você precisa? Isso é Evangelho. Isso é Lucas 6. Isso é Gênesis, Apocalipse. Tudo, o 66, é isso. É isso, não é vir aqui arrancar as coisas do céu. Senhor, quero mais de mim. Faz isso. Não adianta ficar vendo o Jornal Nacional e falar: esse governo não presta. Não adianta o camarada não ter o que comer. Que não aparece ninguém lá para ajudar. E a gente continua sentado. Quer afastar grande parte dos nossos problemas? Segue os ensinamentos de Jesus no que se refere a relacionamento com pessoas. Terceira perguntinha: por que nós insistimos tanto em querer reciprocidade? Eu já falei sobre isso, seja em qualquer âmbito. No verso 27, Lucas 6, a gente não vai sair de Lucas 6, diz assim: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Eu queria lhes dizer uma coisa: a reciprocidade nem sempre vai ser possível. Nem sempre. Por que todas as nossas relações precisam ter uma lógica de retribuição? Por que não pode ter uma lógica de bondade? Evangelho é isso, gente. E o Evangelho não é troca-troca com Deus. Aí eu fico bonzinho sim, faço um biquinho, oro todo dia, mas eu preciso ter o meu carro 2014, porque o vizinho que é crente e tem um carro 2011, Deus ama menos. Estou parecendo o cara da novela. Evangelho é isso. Não é isso que eu escrevi, isso é Bíblia. Tirei da Bíblia. Lógica de bondade. Porque o amor estava lá no PFC. PFC é o presídio que eu fazia de sábado. A partir desse ano não vou fazer mais. Eu não aguento mais também. É feminino lá. E lá, a diretoria lá de vez em quando chama o Habibs e elas têm dinheiro lá dentro, e como o Habibs e elas lá. E eu estou lá. Ali é cheio de panelinha, lá tem essa característica, e simultaneamente e coincidentemente chegou o Habibs. E aí ele falou: eu tive um estralo. Não, eu sou só o Jeg que está ali. Deus que, falou: Jeguinho, faz o seguinte. Propus para elas o seguinte: como eu sei que esse grupinho não se dá com o outro, chamei todo mundo, porque as outras não participam, mas respeito, tem amizade e tal. Não me lembro que faz muitos anos, tá? Mas foi mais ou menos assim. Olha, eu gostaria que vocês trocassem, presenteassem as pessoas. E não quero ninguém da panela. Não vou exigir nada, mas se você quiser seguir o que eu estou te falando, você presenteia alguém que está lá no pagode, presenteia alguém que está no vôlei, alguém para lá. Aqui não. Trocar com a amiguinha do lado não adianta. Por isso que eu falo que é de Deus, porque se fosse meu não dava o resultado que deu. Ficou um negócio maravilhoso. E aí, os trabalhos eram todos sábados, mas uma vez cada 2 meses, até a igreja foi lá uma vez.
a gente tinha direito a um local fora e tal, fora dos pavilhões, né, mas dentro do presídio. E depois disso, era toda a capela que a gente ama, que é esse lugar, tinha testemunhos maravilhosos, de gente chegar abraçado e falar: eu já quis matar essa camarada aqui, e chegava abraçado, chegava até em um que não consegui fazer nada no culto. A gente tem muito africano lá, muito estrangeiro, e a gente começou a dançar, fazendo uma voltinha assim, começou a dançar aquelas danças que elas fazem lá, e elas cantando, virou uma tribo aquilo ali, de tanto amor ali entre elas, de tanto amor por causa de uma esfirra que custa 50 centavos. Achei aqui. Verso 39 de Lucas 6 diz assim: e dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? A minha quarta citação, meu quarto tópico é o seguinte: a gente precisa ser consciente que na nossa caminhada a gente atrai pessoas, a gente influencia pessoas, a gente afeta pessoas, a gente nem sabe, mas tem gente de olho, não de olho, não, de olho, olhando os seus passos, seguindo o que você faz, te observando. Você influencia as pessoas. Isso não está escrito aqui, mas me fez me lembrar e faz parte desse contexto. Uma ou duas semanas eu estava com as minhas filhas na Castelo e estava conversando uma coisa difícil para me dizer. E eu estava falando para elas o seguinte: que em certas coisas, principalmente no que se refere à família, no que se refere a casamento, no que se refere à união, porque eu sou uma pessoa divorciada, eu pedia para elas o seguinte: filhas, vocês infelizmente vão ter que seguir o que o papai fala. Infelizmente, porque o ser humano tem tendências a seguir exemplos e não seguir o que entra por aqui. Então eu falei que no que se refere a casamento, a união, que é sagrado diante de Deus, aí eu entrei um pouco nesse conteúdo, vocês vão ter que seguir o que o papai fala e não o que o papai fez, infelizmente. É um exemplo disso que eu estou falando. Saiba de uma coisa, eu gosto muito de uma frase que diz assim: fale com a sua vida. A partir do momento que Deus chegou lá, seu Carlos, e cutucou o Senhor e começou a colocar uma coisa aqui dentro chamada Espírito Santo, que quando o Senhor vê já mudou muitas coisas, o Senhor passa a ser um cartão de visita de Deus. Um cartão de visita de Deus. Eu ouvi de um pastor que ele tinha um rapaz na igreja, eles faziam um culto ao ar livre, e esse rapaz uma vez pegou o microfone e deu lá o testemunho dele. Passou um tempo e ele saiu da igreja. E um belo dia ele estava lá no boteco, enchendo a cara, encostou um rapaz perto dele e falou assim: isso é uma história real. Ele sentou do lado: posso sentar do seu lado? Ele falou: pode. Ele falou: eu queria te falar uma coisa. Você lembra uns anos atrás, quando você deu um testemunho na praça tal, assim, falando do que Deus fez na sua vida, falando da transformação da sua vida? Ele falou: lembro. E ele falou assim: pois é, a partir desse dia, todo dia eu luto para não estar aqui nesse boteco. A partir daquelas suas palavras, todo dia é uma guerra na minha vida. Eu luto para não estar aqui. E aí ele perguntando, ele falou assim, aí com lágrimas nos olhos, ele falou assim: eu queria te falar uma coisa, rapaz. De te olhar aqui, minha vida desmoronou. De ouvir tudo aquilo, e aí te ver aqui sentado com um copo de cachaça na frente, parece que desmoronou um castelo dentro de mim. Tem gente nos observando. Nosso maior testemunho não é o que a gente vem aqui e fala, é com os nossos passos, com a nossa vida. E cuidado, você pode com um simples abraço tirar uma pessoa do buraco, mas você pode colocar também uma pessoa no buraco.
Você me afeta, eu te afeto. Em Lucas, ainda 6, 41, 42, diz assim: E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Uma pergunta. Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. A gente precisa prestar atenção, sabe por quê? Que muitas vezes, quando a gente aponta as pessoas, a gente está empurrando as nossas fragilidades para debaixo do tapete. Ah, porque você é isso. Cuidado, cuidado que o espelho pode estar voltando e você está fazendo assim. No verso 38 diz assim: Dai e ser-vos dado. Dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Vou fazer aqui um desabafo, mais um. Está acabando já, tá? Eu estou cansado de ouvir as pessoas: dai e ser-vos dado, com a medida recalcada, sabe? Está vendo, irmão? Tem que dar, hein? Dá, porque se der o bicho volta. E medida recalcada, sacudida, transbordante. Em primeiro lugar, vamos ler a Bíblia direito, né? Vamos respeitar os contextos, vamos ler ela, vamos tirar o verso, né? Vamos ler tudo. Isso aqui está falando de perdão, é muito claro. Ninguém está falando aqui de dinheiro, certo? Em segundo lugar, eu nunca vi ninguém pregar: olha, você precisa dar, o verbo não é dar, você precisa dar um abraço duradouro em uma pessoa. Nunca vi ninguém pregar isso. Nunca vi ninguém pregar: calma, vamos lá. Estou dizendo, né? Toda generalização é boa. Olha, você precisa dar, o verbo é dar, o seu ouvido às pessoas. Olha, você precisa dar o seu tempo de oração. Esquece um pouquinho o quilate do piercing. Gaste o seu tempo de oração orando pela obra da igreja, pelo irmão que você viu que hoje estava triste e compartilhou algo com você. É o dar. É o dar. É o mais de ti, Senhor. Eu, antes de vir para essa igreja, sentei para conversar com outro pastor. Não conhecia o pastor Gustavo ainda. Sabe por que eu não fui lá? Eu falei que é desabafo. Sabe por que eu não fui para a igreja dele? Porque eu sentado com o camarada, achando aquela padaria lá de cima. Esqueci. Não, aqui é o Graciola. Você estava lá na Graciola. Eu sou o pastor. Eu estou ali falando e o camarada está assim: é mesmo? É mesmo? Legal, hein? Teu nome é Fábio, né? Tá bom. E eu falando: ah, tá. E eu falando. Se eu começasse ali a falar a receita de coxinha da minha mãe, ele ia continuar. Ah, tá. Eu saí de lá e falei: o quê? Vou parar. Tem nada a ver com o evangelho. Nada. Nunca vi ninguém dizer assim: ah, você precisa ir no orfanato, você não precisa levar o seu carro cheio de brinquedo, não. Vai dar o seu abraço. Só, leva teu braço só. Leva teu braço com você, chega lá, dá abraço. Ponto, mais nada. Lucas 47 a 49 diz assim, para finalizar: qualquer que venha a mim e ouve as minhas